Olá, boa tarde ou bom dia para quem tá vendo de manhã, ou boa noite para quem vai ver esse vídeo à noite, tudo bem, pessoal? Como prometido, eu vim hoje compartilhar com vocês, né, o testemunho do meu casamento, que acabou apagando, mas na verdade eu entendi que não foi porque ele apagou, mas porque ele ainda não tinha terminado, né? Deus tinha um propósito. E o Senhor, ele marcou o dia de hoje para poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem feito, né, na minha vida e nesse tempo no meu casamento, né? E por quê? Cara, por que que você decidiu gravar, né? Na verdade, tudo que nós fazemos, né, é pela direção do Espírito Santo. E o Senhor tem falado comigo, né, que tem muitas meninas que precisam ouvir esse testemunho, porque tem buscado cura, tem buscado direção, tem buscado uma palavra e não tem encontrado. Então o Senhor vai usar, né, a minha vida, porque eu não tenho nada para entregar para vocês, mas Ele tem. Tanto é que nesse testemunho eu quero te pedir, né, com todo o amor do meu coração, que você não se escandalize, tá, com o que eu vou falar. Eu sou normal, eu sou uma pessoa normal igual a você, eu peco igual a você, mas eu tenho tentado mudar e transformar, né, o meu caráter em Cristo, e o Senhor tem me ajudado nesse processo. Então, me amem até o final, amém? Eu quero começar esse testemunho deixando aqui a palavra onde o Senhor, né, onde tudo começou. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá no livro de Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É esse os planos que o Senhor tem para minha vida e para tua vida, né? E eu queria começar contando esse testemunho, então eu vou ter que começar lá de trás, lá da minha infância, para que você entenda, né, como Deus trabalha, mas também para que você entenda como o inimigo das nossas almas trabalha, tá? Porque a palavra do Senhor diz que ele está ao redor querendo tragar, né? Aquele que ele busca tragar, né? Estragar, para que a gente venha desistir dos nossos sonhos, ele tá ao nosso redor, né? Eu já quero também começar falando para você que o mundo espiritual, ele é muito real. E as pessoas muitas vezes não dão atenção a isso. Então você precisa entender, né? O inimigo da nossa alma, ele está o tempo todo tentando fazer que eu e você desista dos planos de Deus, dos projetos de Deus para nossa vida. É uma guerra espiritual todos os dias, dizendo para mim e para você que a gente não é capaz, que a gente não vai ser feliz, que a gente não vai viver aquilo que Deus falou, que tudo aquilo era uma mentira, né? Mas isso é mentira do inferno para minha vida e para tua vida. E só vem para nos roubar. E não é isso. A palavra do Senhor diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal, que ele tem um caminho preparado. Então, se apegue nisso, creia nisso, amém? Então vamos lá. Quem sou eu, né? Camila. Hoje, esse mês que vem, tá? É meu aniversário e eu vou fazer 41 anos. Eu já sou mãe, né? Como algumas pessoas já me conhecem, mas eu sei que tem pessoas que vão me ver e não me conhecem. Então eu tenho a Liza e tenho o Lucas, né? Minha filha hoje já é casada, tá nos caminhos do Senhor. O meu Lucas é um menino muito de Deus, né? E a minha história começou lá quando eu era pequenininha. E aí, o que aconteceu? Eu sei que algumas meninas vão se identificar, né, com esse passado. Eu fui criada pela minha mãe, né? Minha mãe foi mãe solteira durante um tempo da minha infância, 5, 6 anos. E eu fui criada sem o meu pai, né? O meu pai biológico. E na minha memória, eu conseguia lembrar de uma cena, né, que eu tive com meu pai, aonde ele me pegava, me colocava assim nos ombros, né, e ia comigo numa padaria e falava: filha, escolhe o que você quer, né, doce, chocolate, sorvete, que o pai vai te dar. E essa foi a única memória que ficou. E a outra memória que ficou foi que ele nunca mais apareceu. Então dali, né, eu nunca mais soube do meu pai. Ele sumiu. E até hoje, né, então assim, eu não tenho notícias. E dentro de mim, dentro da minha alma, isso me causou um abandono muito grande. Ele foi o meu primeiro amor que me deixou, né? E Satanás, ele sabia disso, ele sabe, né, da importância de um pai para um filho, né? Então ele usa isso, né, para nos atingir. Então eu cresci, né? Eu cresci e durante a minha infância passei por algumas situações, né, onde minha mãe trabalhava muito para me criar, para me sustentar, sempre me deu do bom e do melhor. E só que ela era um pouco ausente por conta desse trabalho, né? E por conta disso eu passei por alguns lugares onde eu precisava ser cuidada, né? E ao invés de eu ser cuidada, né, aconteceram algumas coisas na minha infância, como ser molestada, né? E isso já me veio com outro trauma, onde eu não poderia confiar em mais homem nenhum, né? Eu era apenas uma criança. E conforme foi passando, eu fui crescendo, né? Minha mãe casou novamente, né? Onde ele foi meu pai dos meus 6 anos até agora, né? Onde o Senhor preparou essa família para que eu estivesse, né? Minha mãe teve a minha irmã. E tive uma adolescência muito conturbada, porque eu tinha muitas guerras dentro de mim. Então, um vazio que eu não entendia, uma sensação de abandono que eu não entendia, uma sensação de medo que eu não entendia. E fui crescendo com isso. E uma falta muito grande, né? Que eu precisava preencher, um vazio. E eu achava que esse vazio que eu precisava preencher era de uma figura de um homem. Porque como eu não tive pai,
eu precisava de alguém que cuidasse de mim, era isso que eu precisava. Eu precisava de alguém que me amasse. Eu precisava de ter alguém do meu lado, porque eu nunca tive, então já sei, o que me faz falta é ter alguém. Então eu vou começar a procurar, né, quem me ame, quem cuide de mim, né, o meu príncipe encantado. E Satanás, sabendo, né, dessa minha falta, começou a trazer leques de oportunidades, né, de pratos, oferecendo tudo aquilo, né, que eu achava que eu precisava. Então, eu me envolvi com várias pessoas, buscando preencher esse vazio, e dentro dessa busca, eu me frustrava. Por quê? Porque por um tempo era tudo lindo, maravilhoso, florzinha, meu amor, tudo bem. Só que aí começaram as traições. Então, assim, todos os relacionamentos que eu tive até então, eu fui traída, né? E eu sempre descobri a traição. Porque o que eu aprendi na minha caminhada é que Deus, ele não deixa nada em oculto. Ele mostra, né? Ó, filha, não é pra você. Ó, tá vendo o que tá acontecendo? E, e eu sempre buscando isso e sempre tentando preencher um vazio, o outro. E com essas traições, com ofensas, com tantas coisas que aconteceram, meu coração começou a se fechar. E eu me tornei uma pessoa muito fechada, no sentido de, eu vou me envolver com tal pessoa, só que essa pessoa não vai me machucar mais. Eu machuco primeiro, se for preciso. Se eu perceber que algo está acontecendo, eu vou fazer com que a pessoa sofra primeiro do que eu. Chega, não vou mais sofrer. Então, eu me relacionava por me relacionar, eu ficava por ficar. Se ficava, se não ficava, tava tudo bem pra mim, porque, né, vida que segue, vamos pro próximo e tá tudo ótimo. E comecei a acreditar que o príncipe encantado, ele não existia, né, que eu não seria feliz, porque todo mundo era igual, todo mundo era igual. Todo mundo era igual ao meu pai, que me deixou, todo mundo era igual a qualquer outro homem que me molestou, todo mundo era igual. Então, não tem por que eu me apaixonar, não tem por que eu me entregar pra alguém que não tem nada pra me oferecer. E assim foi. E por conta disso, relacionamentos frustrados, né, e e acabei, né, tendo a minha primeira filha, engravidei, e quando eu tive ela, né, o pai dela foi embora também, me deixou, casou com uma outra pessoa. E ali, pra mim, foi o ponto final. Eu falei, chega, chega, nunca mais, eu não quero mais que ninguém chegue perto de mim, eu não vou permitir. E do mesmo jeito que eu fui ferida, eu aprendi a ferir também, né? E isso me trazia um certo prazer, né? De ver pessoas falando, meu, por que você tá fazendo isso? A vida acontece, né? E foi assim durante muito tempo. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei grávida do meu segundo filho. E eu era uma menina totalmente perdida, não tava nem aí pra nada, vivia no rolê, saía na quinta, voltava no domingo, todo final de ano eu viajava, não tava nem aí, né? Não queria ser mãe, porque isso dava muito trabalho, não achava justo, né? Como assim ser mãe se o pai da minha filha não quer ser pai? Então, não preciso ser mãe, né? E fui vivendo a vida assim, cheia de mágoa, cheia de feridas, passando por diversas situações de humilhação, de vergonha. E o meu coração foi endurecendo com tudo isso, né? Sem eu perceber. Até que eu tive um outro relacionamento e o segundo filho chegou, né? Com a chegada do meu segundo filho, mais um rompimento, mais um abandono, né? E mais um filho. E naquele instante eu falei, meu Deus, e agora? 2 filhos morando com os meus pais, o que eu vou fazer da minha vida? E ali eu tinha 2 caminhos, né? Ou eu endireitava, ou eu continuava vivendo a vida que eu vivia, e aí poderia vir outro filho, ou uma doença, ou qualquer outra situação, né? E eu não sabia, mas Deus tinha um plano na minha vida, um plano de paz, um plano de renovo, um plano de vida, onde eu não entendia o trabalhar de Deus. E aí veio a doença do Lucas, né? Como eu contei no meu testemunho. Se você ainda não viu o testemunho do Lucas, veja. E ali, com aquela enfermidade do Lucas, eu comecei a estar dentro da igreja, ouvir a palavra. 2 anos, eu não conseguia pensar mais em nada, né? Como eu conto no meu testemunho, o Lucas nasceu e junto com ele nasceu uma mãe. E eu aprendi a ser mãe, né? Esse amor materno começou a vir no meu coração. E com isso fui atrás da minha filha para reconquistá-la e comecei a ser a mãe do Lucas, né? Só que mais uma vez sozinha, né? Abandonada e rejeitada, né? E passei por dias em hospitais, madrugadas, remédios, exames, sozinha. Mas passei porque eu sabia que ele precisava de mim, então eu não tinha tempo para pensar em mim. Eu só pensava nele, queria buscar pela cura do meu filho. E fiquei nesse processo. Até que, depois de 2 anos, o Lucas, para honra e glória do Senhor, ele foi curado de crise de epilepsia. E os médicos diagnosticaram, né, que ele não tinha mais nada, né, e que ele era perfeito. E eu falei, uau, amém, glória a Deus. E ali eu entendi o cuidado de Deus, né, entendi que, na verdade, aquela doença do Lucas não veio pra matar, mas veio pra me transformar numa pessoa melhor, numa mãe que eu não era, né, pra que eu viesse a amadurecer. E aí começou um processo onde eu comecei, né, o meu filho já estava curado, eu já estava na presença de Deus, e aí eu comecei a falar pro Senhor, Senhor, eu quero alguém, né, eu preciso de alguém, não que você não tenha suprido, né,
todo esse vazio. Mas eu quero um companheiro, eu quero um amigo, eu quero alguém pra cuidar de mim, eu quero um colo pra chorar, eu quero alguém pra amar e ser amada, né? E comecei a pedir isso com 2 anos da minha conversão. Isso já começou a arder dentro do meu coração. E falava sempre pro Senhor, Senhor, eu quero casar. E eu chorava, eu falava, Deus, eu quero uma família, eu quero uma casa, eu quero cuidar do meu cachorro. Eu quero viver isso que todas as mulheres normais vivem, né? Por favor, Deus, prepara alguém pra mim. E o Senhor sempre falava que iria preparar. E eu esperava, eu chorava, eu ia em encontro, Deus falava comigo. Eu lembro uma vez que eu fui no encontro com Deus e Deus usou uma linda pra falar pra mim que me via toda de noiva, né, que a minha promessa iria chegar, e eu já tava tão cansada, e eu falava, Deus, será mesmo? Ai, cadê? Né, e aí lá na igreja tinha encontro de casais, e eu sempre ia pra servir, e eu falava, ai, que saco, eu não aguento mais ficar aqui servindo, cadê o meu noivo, o meu marido, pra me sentar aí na mesa e comer também, né, porque eu também queria viver isso, é o sonho de toda mulher, né, ter a sua família, ter alguém pra cuidar de você, né, e o Senhor sempre falou que ele iria fazer, né, e isso se passaram 7 anos, tá? 7 anos que o Senhor precisou pra me preparar pra chegada do meu marido. Ele precisou cuidar daquela menina frágil, ele precisou transformar a minha casa, a minha família, ele precisou fazer com que eu me achegasse à minha filha, ele precisou se revelar a mim para que eu o conhecesse. Foi um momento onde estive somente eu e Deus, e mais ninguém. E aí, claro, tive ajuda, tive igrejas, mas foi um particular muito meu e dele, porque o Senhor me fez abrir mão de tudo, das amizades, dos lugares, pessoas, grupos de WhatsApp, tudo para viver totalmente dependente dele. E eu vou te falar que esse deserto foi o meu melhor momento, porque eu ouvia a voz dele nitidamente, falando, eu tô aqui, você vai conseguir. E isso é muito mágico, tá? Então, eu comecei, né, a falar pra Deus o quanto eu precisava, e o Senhor falava que estava preparando. E eu lembro que em um dos meus aniversários, né, eu ainda estava solteira, Deus usou a vida de uma amiga minha pra falar pra mim, amiga, a palavra que o Senhor me deu foi sobre Esther, e o Senhor manda te dizer que você está preparada. E eu falei, preparada pra quê? Né? E ela falava, você está preparada. E eu falei, amém. Naquele momento eu entendi o quê? Ai, amém, eu tô preparada, né? O meu marido vai chegar. E ele vai chegar perfeito, né? Por quê? Foram 7 anos de espera. Foram 7 anos sem me envolver com ninguém, sem me machucar mais. Foram 7 anos longe de tudo e de todos. Foram 7 anos onde eu conheci o Senhor, andei com ele, provei pra ele que eu quero viver isso. Então, pensa, Deus vai. Olha isso. Olha a nossa ideia. Olha o nosso pensamento e o de Deus. Eu falei assim, bom, vamos lá, já sei como que vai ser. E aí, uma certa profecia, né? Deus usou alguém pra falar pra mim: estou preparando um Davi pra você. Um homem segundo o meu coração. Eu falei: uau, um Davi! Meu Deus, homem de Deus! Um homem segundo o coração de Deus. Meu príncipe encantado está chegando, gente. E ele é um Davi. Eu falava isso para minhas amigas: gente, eu não sei vocês, mas o meu marido é um Davi. Né? Enchia a boca pra falar. E no meu pensamento, eu comecei a criar uma expectativa. E eu pensava assim: bom, vamos lá. Um Davi. Então, vai ser um homem mais velho, porque eu não vou mais me envolver com nenhum moleque, né? Chega. Então, vai ser um homem bem mais velho do que eu, né? Onde eu vou me sentir segura, onde ele vai falar, senta aqui, princesa, no meu colo, que agora o pai vai cuidar de você, né? Um homem onde ele vai ter uma estrutura, por quê? Tá assumindo mais 2 pacotes, os 2 meninos, né? Então, ele vai ter que ter uma estrutura aí pra pegar essa família imensa, pra cuidar, né? E aí, bom, eu esperei 7 anos, o Senhor vai me dar um pastor, porque aí eu só vou chegar na igreja, a esposa do pastor chegou, sente-se, fique à vontade, aqui tá tudo bem, né, tá tudo preparado, e você só veio pra reinar, porque, aliás, você pagou um preço muito alto por isso, e você merece, né, viver todo esse sonho que você sonhou. Seja bem-vinda, né? Era isso, gente, eu tinha certeza que isso iria acontecer. Sabe quando você tem uma certeza? Eu falei, gente, vocês não conhecem Deus, ele tem o melhor, né? E aí, depois de 7 anos, eu estava dentro da igreja, né, quando chegou o meu esposo, o Renato. Há 3 anos atrás, ele chegou na igreja, e aí eu já o conhecia, né, há 4 anos, tá, gente? Desculpa, eu sou péssima em dados. Eu já o conhecia do mundo, né, a gente já tinha se visto algumas vezes, a gente não tinha nenhum tipo de amizade, mas ele era conhecido meu e dos meus amigos, né. E eu lembro que ele chegou, na verdade ele começou a me seguir no Instagram, tudo, né, e aí começou a perguntar dos cultos, tudo, e eu falei pra ele, meu, vai lá, vai fazer uma visita, né, muitas pessoas iam, né, na minha igreja, porque começou a ver, né, o meu testemunho. E eu falei, meu, vai lá ver, né, ele falou, não, eu vou, tô precisando. Eu falei, amém. E aí ele foi fazer uma visita. E no primeiro dia que ele foi fazer uma visita, o Senhor falou pra mim, ore por ele, porque ele precisa, né, dessa oração. E eu falei, ai, Deus, eu não vou orar, primeira vez. E aí, o que ele vai pensar, né? Tipo, ela sabe da minha vida, veio aqui, né? E aí tá falando o que ela já sabe. E foi uma guerra muito grande, porque eu não queria orar por ele, né? Porque eu tava com vergonha. Eu falei, não, Deus, foi na outra irmã, cadê a irmã dos coque? Manda orar. E aí, quando eu vi, eu já estava lá, né? E aí eu falei, eu posso orar por você? E ele falou, pode. E ali eu orei por ele pela primeira vez. Orei como, né, já orava por outras pessoas.
E eu lembro que naquele dia ele chorou muito, 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 muito. E Deus usou a minha vida, pela misericórdia, pra falar algumas coisas pra ele, né? Inclusive por pensamentos suicidas, porque tinha passado por muitos problemas. Vinha do mundo já muito machucado também, muito ferido e com uma bagagem muito grande. E ali eu orei e o Senhor falou com ele, e ele chorou muito. E acabou o culto, ele foi embora, eu fui embora pra minha casa. E eu lembro que passou 1, 2 dias, ele me chamou, ele agradeceu e falou que realmente, né, tudo aquilo que Deus tinha falado era real e que ele estava passando por um processo muito difícil. Eu falei, então, amém, é tempo de você se firmar, né? Se firma, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. E ele falou, amém, então amanhã eu tô lá na sua igreja. Eu falei, não, filho, vai pra outra. Eu, hein? Tô brincando. E aí ele foi, e ele começou a frequentar a nossa igreja. Até então, gente, nada a ver. Renato, um homem mais novo, um rapaz que estava vindo com uma bagagem muito forte, né, de muitas coisas, onde precisava de uma libertação, né, em questão de bebida e outras muitas coisas, um rapaz que precisava muito de ajuda. E aí o tempo foi passando e algumas pessoas começaram a brincar. E aí, ó, seu varão, que eu falava, Deus me livre, não, cadê? Eu tô esperando o meu pastor. Imagina, não, nada a ver, é um menino, tá passando por um monte de coisa. Não, eu tô aqui há 7 anos, né, gente, pagando um preço. Imagina, não é nada disso, imagina, não tem nada a ver. E as brincadeiras começaram e eu falei, gente, nada a ver, né? Até que um dia, não muito longe, né, ele me mandou uma mensagem falando que ele estava apaixonado. E eu lembro que eu contei para minhas amigas. Eu falei, gente, vocês não acreditam. Você acredita que o Renato falou que ele tá apaixonado por mim? Gente, que loucura, nada a ver. Ele tá totalmente enganado, né? Tá carente, tá começando agora, né? E acha que me ama, mas eu tô ajudando ele, mas ele tá totalmente confundido, porque não tem nada a ver, né? Ele acabou de chegar dentro da igreja, ele me ama. Ele tinha que amar. A irmã do Coque ele não amou, né? Aí olha, a Morena aqui, amou a Morena? Não, ele tá doido, não, imagina. E aí começou uma guerra dentro de mim, porque fazia 7 anos que ninguém falava que me amava. Então você imagina. E eu comecei a falar, gente, esse menino não tá bem, e agora? O que eu vou fazer? Ele tá achando que ele me ama, que engano, que mentira. Deus, faz alguma coisa, liberta esse moço. Não. E eu até meio que comecei a querer fugir dele, porque eu falava, não, pelo amor de Deus. Só que mesmo assim, eu me pegava às vezes me arrumando pra ir pra igreja, né, me maquiando, e falava, nossa, que estranho, por que eu tô indo assim pra igreja, né? Sempre fui, né, quem me conhece sabe, eu vou de pijama, vou descabelada. E aí eu me via e falava, nossa, por que eu tô fazendo isso? Meu Deus do céu. Só que ali o Senhor já estava colocando uma semente no meu coração, né? E olha só, nós ficamos nessa, né, durante 7 meses. A gente casou em 7 meses, tá? Pra quem não sabe. Mas em 7 meses nós ficamos nessa, né, de buscar, e eu sempre buscando o Senhor. É isso mesmo, e Deus começou a falar comigo, assim, filha, é Ele. Só que ao mesmo tempo que eu queria viver esse sonho, eu não queria. Porque eu pensava assim, Deus, como assim? Ele tá cheio de problema, ele tá com vício, ele tá com uma vida toda torta, até o Senhor fazer tudo que o Senhor demorou 7 anos pra me libertar, pra me curar. Como que o Senhor me dá um rapaz desse? Você tá doido? Pelo amor de Deus, eu não quero viver isso. Não é isso que o Senhor tem pra mim, eu acho que tem um engano aí. E comecei a desacreditar daquilo, porque eu falava, não, gente. E uma guerra, só que as coisas foram acontecendo, foram fluindo, e a gente foi... eu falei pra ele, eu falei, olha, Renato, né, eu lembro de um encontro que eu tive com ele, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero ficar com ninguém, eu não quero namorar com ninguém, porque eu vim do mundo, mas hoje eu não vivo mais no mundo, eu vivo palavra. Então, se um dia eu for me envolver com alguém, vai ser a última vez, e ele será o meu marido. Você entende isso? Então, assim, não. E ele falou pra mim, então, eu quero casar com você. E eu falei, aham, tá, assim, com 2 meses, nem me conhece. Aí ele falou, não, a gente vai casar. E aí ele começou a ver casa, começou a arrumar, começou a fazer por onde. E eu meio de longe ficava olhando e falava, meu Deus, ele tem certeza que a gente vai casar. Deus, eu não vou casar com ele. E comecei uma guerra, uma crise, Senhor, o Senhor falou que eu tava pronta, era pra viver isso? Meu Deus do céu. Só que as coisas começaram a fluir. Mas na semana do nosso casamento eu tive uma crise muito forte, eu tive muito medo. E eu falei pra Deus, Senhor, o Senhor me perdoa por muito tempo ter pedido alguém? Hoje eu entendo que eu não quero mais, eu não quero. Pode ser o Senhor o meu noivo, mas trabalha no coração dele, mostra pra ele que isso foi um engano, né? Que ele venha me perdoar, mas eu não vou casar. Eu não quero viver isso, eu não quero. E começou a vir, porque eu tinha lembranças do meu passado, e ele vai fazer, e isso vai acontecer. E o Senhor começou a tratar, e eu falava, Deus, e agora? E nós casamos com 7 meses de namoro, e o Senhor preparou tudo. Festa, vestido, viagem, sapato, cabelo, maquiagem, tudo eu ganhei no meu casamento. O Senhor reformou a nossa casa, porque a gente não tinha dinheiro e de repente tinha uma casa reformada, né? E tudo foi fluindo, foi acontecendo. E no dia do nosso casamento, no civil, a presença de Deus era palpável, era notável, foi emocionante para quem estava lá e para nós também. E aí começou um processo, né? Estamos casados. Fomos morar juntos, né? Juntamos a nossa família. E começamos a vida de casado a 2, né? Que quem é casado aqui vai entender tudo, né? E eu pensava o quê? Senhor,
O Senhor falou que eu estava pronta e eu estou pronta para quê? Para ajudá-lo, né, a se converter. Detalhe, nesses 7 meses o Renato parou de beber. O Renato parou de sair, né? O Renato largou, abriu mão, né, de muitas coisas para viver aquilo que Deus tinha. Deus libertou o Renato em 7 meses. Ele parou com tudo em 7 meses. Tanto é que as pessoas até hoje não acreditam, porque foi muito rápido o agir de Deus, né? Pessoas que levam anos aí para cura e libertação e alguém que chega em 7 meses é liberto, né? E aí foi isso que aconteceu. E aí a gente começou uma vida dois, e vida dois não é fácil, né? A gente começou a ver que um era muito diferente do outro. O Renato, ele é uma pessoa muito tranquila, né? Olha, tá tudo bem. E eu já sou mais agitadona, já sou mais nervosa quando as coisas não acontecem do meu jeito e tem tudo aquilo. Então você imagine, né? Eu, super estourado, e meu marido no amor paz. Pensa, né? Quem tem um casal assim sabe como funciona. A gente pensa em matá-los todos os dias, né? Mas amém. E o Senhor começou a forjar o nosso caráter e nos ensinar e nos mostrar algumas coisas, até que, né, nós tivemos uma crise agora este ano muito forte no nosso casamento, aonde por diversas vezes eu quis me separar, né, eu quis terminar com isso e o Senhor, né, nunca permitiu que a gente chegasse até os finalmente, mas por muito pouco a gente não se separou. Foi quando, na verdade, começamos com o mercado, né, do outro lado da rua, o primeiro mercado. O Senhor, olha o que o Senhor fez, né? A gente tinha o nosso relacionamento e o Renato sempre foi muito sonhador. E ele sempre falava, vida, eu quero ter alguma coisa. E eu falava, legal, bacana, vai lá, tem. E tá tudo bem. Sem falar, gente, antes de tudo isso, que por mais que eu quisesse amar o meu marido, por mais que eu quisesse ser amiga, companheira, estar com ele, eu não conseguia. Eu sempre fui muito dura, muito ríspida, sabe? Ai, tá bom, ai, você sabe. Ai, faz de qualquer jeito. Ai, eu não tô nem aí. Se quiser, se não quiser, problema é seu, sabe? Muito fechada, muito amarga. Era assim o meu relacionamento, porque na minha mente eu sei que daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa e quer saber? Ah, eu não tô nem aí. Então, né, ferida, machucada. E por conta disso eu tratava ele assim, né? Quer fazer? Vai lá fazer, é isso aí. Quero. Ah, tá bom, tá bom. Você que sabe, Renato? Ai, tá bom. Né, tava mais preocupada em fazer as minhas coisas, em viver a minha vida. E trabalhando, ele também trabalhando, até um dia que o Senhor falou pra mim, agora eu quero você do lado dele. E eu falei, como assim, Deus, do lado dele? E o Senhor falou pra mim, vou eu colocar algo na mão de vocês. E ele precisa de você, e você precisa dele nesse tempo. E aquilo começou, sabe, a arder no meu coração. Eu falei, ué, como assim? Eu trabalhava, você quer, Deus, eu vou largar o meu trabalho pra viver a vida do meu marido? E o Senhor falou assim, você vai caminhar do lado dele. Eu falei, uau, que coisa, mas como será? Porque eu tô trabalhando. Começaram a acontecer algumas coisas no meu emprego, ficou uma situação insuportável, onde eu não aguentava mais estar ali. E eu falei pra ele, falei, Renato, tá acontecendo isso, isso, isso. E eu tô pensando em sair do meu emprego. O que você acha? Ele falou, Vina, faz aquilo que é melhor pra você. Eu tô aqui. E eu falei, amém. E ali eu fui, né, pedi pra que saísse tudo. Só que aquele sonho que era dele começou a arder no meu coração. E eu falei, uau, será? Ele falou, vida, você ficaria comigo, né? Se fosse pra gente estar junto, você, né, começo, o que você acha? Eu falei, amém, ficaria. Né? Ele, então, bora? Eu falei, bora. E aí a gente, né, começou ali com umas caixinhas de leite, né, vendendo leite ali, eu e ele, só eu e ele. E aí começou um processo, né? Agora nós estávamos juntos 24 horas por dia, vivendo a mesma vida, o tempo inteiro. E eu lembro uma vez que ele falou, vida, hoje eu vou num culto à tarde. Você fica aí? Eu falei, fico, pode ir, né? E ele foi. E eu lembro que ele voltou, né, dando risada. E eu falei, que foi? Filho, me fala logo, entrega logo, né? O que aconteceu? E ele falou, vida, você não sabe. Eu falei, vai falar, a irmã falou alguma coisa, né? A gente quer saber o que acontece nos cultos, né? E ele falou assim, falou. Eu falei, então me conta. Aí ele pegou e falou assim, ela falou que Deus vai quebrar o seu coração. Eu falei, quê? Ele falou, ela falou que Deus estava mostrando pra ela o seu coração e o seu coração era muito duro, mas que Deus ia quebrar. Eu falei, Renato, pelo amor de Deus, tá falando sério? Ele falou, naquela hora eu fiquei passada com a irmã. Eu vou lá falar, como assim? Ela nem me conhece. Que coração duro é esse, pelo amor de Deus? Ela tá doida? Só que aquilo me incomodou de uma tal forma que eu queria mesmo. E lá tirar satisfação com a irmã do coque, pensa. E eu falei, meu Deus do céu, não, gente, você não falou nada, eu falei pra ele. Você não falou que ela tava enganada? Que eu não sou nada disso? Não, pelo amor de Deus, que é isso? Que absurdo. E de você? Não falou nada de você? Perfeitinho, é isso? Eu que tô na igreja, eu que tô servindo, eu que tô fazendo por você. Ela falou isso? E você? O que ela falou? Ele, nada. Eu falei, não, tá errado. Tá bem errado. E passou alguns dias e o Espírito Santo falou pra mim, vou eu quebrar o seu coração. E eu falei, como assim, Deus? E o Senhor falou, vou começar a tratar com você. Foi quando Deus me deu a palavra de Jeremias 18, que diz assim, olha Deus quebrando o coração hoje, hein? Eita glória, é bênção, viu? Não se fica com medo, não. Jeremias 18, o título diz assim, na casa do oleiro.
Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se, alguns dizem que se quebrou, né? Em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Então o moleiro tá lá, fazendo vaso, e aí o oleiro vê, olha lá, uma rachadurinha, um cisquinho de pedra. O vaso estava pronto, estava bonito, e de repente ele vê ele quebrando esse vaso. Tá. E quando ele quebra esse vaso, ele começa a fazer o vaso de novo. Só que agora ele faz um vaso sem rachadura. Ele faz um vaso perfeito. Ele faz um vaso bonito. Ele faz tudo de novo. Deixa eu te falar, o Senhor ele vai me quebrar e ele vai te quebrar quantas vezes for necessário para que eu e você vivemos o processo e é da maneira que ele quer. Às vezes quando a gente fala para alguém, ó, Deus tá te levando pra olaria, a gente já pensa, eu não sou quebrado. Mas é bênção, porque ele vai fazer um vaso de honra, um vaso de excelência. E foi isso que aconteceu comigo. E eu falei, Deus, como assim? Tá tudo bem, eu tô bem. Tô casada, tenho meu apartamento agora, a gente tem o mercado, tá tudo tranquilo. Por que o senhor quer me quebrar? Não, quero não. E passou alguns dias, eu lembro que minha mãe me mandou uma mensagem falando pra mim, Mi, a sua tia teve um sonho com você. E eu falei, um sonho? Ela vou te mandar um áudio, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não vai descer aqui pra falar pra mim, pra você algumas coisas. Ele vai usar pessoas, ele vai usar vidas pra te alertar, pra me alertar. Ele vai usar um culto, uma pregação, um louvor, uma palavra. Ele vai usar um jumento, se for necessário, pra me mostrar e te mostrar o caminho, pra abrir os nossos olhos, pra nos dar entendimento. É assim que ele faz, amém? E minha tia teve um sonho comigo. E fazia muito tempo que eu não falava com a minha tia, ela mora no Madalena e, né, a gente não tem muito convívio. E ela é da igreja, né? E ela mandou um áudio, ela falou, Segui, fala pra Camila que eu tive um sonho com ela. E nesse sonho era muito engraçado, porque eu chegava na igreja e eu via o altar. E no altar eu via muitos presentes. E eu via uma mão, como se fosse a mão de Deus, entregando esses presentes para ela. Só que enquanto Deus entregava esses presentes para ela, ela dizia, eu não quero. Não quero. E aí ele vinha com outro presente. E ela falava, não quero. Eu não quero, obrigada. Pode ficar. E vinha outro. E todos os presentes que o Senhor oferecia a ela não queria. E ela não aceitava. Tá acontecendo alguma coisa com a Camila? E minha mãe falou, não, ela tá ótima. E eu falei, nossa, que sonho. Será que tem alguma coisa a ver? E eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Naquele momento, o que eu pensei? Eu tô fria espiritualmente, não tenho buscado como eu buscava antes, eu tô longe do ministério, é isso. Esses presentes são ministérios, são a igreja que eu tô ausente, então eu preciso voltar. E eu lembro que naquele dia eu mandei mensagem para as líderes, vou trabalhar, quero fazer isso me deixa estar, né, na igreja, me deixa fazer parte, né, de tudo isso. E falei, é isso, né, tô fria, tô longe, e esses presentes da igreja, ministério, né, então eu preciso voltar a fazer o que eu fazia, que era, né, evangelismo, né, dar aula, essas coisas, então eu vou voltar, né, é isso, tá tudo bem, era só isso mesmo, né, então tô voltando, né, na hora que ele falou, né, que eu ouvi, na hora eu já liguei, porque eu conheço meu pai, quando ele fala, né, então eu falei, o quê? Não vou esperar, não, tô indo, vou, porque foi isso que eu entendi, né. E os dias foram se passando. Eu e o Renato, a gente casou, né? O meu sonho sempre foi morar em um apartamento, né? Eu sempre quis morar em prédio, não sei porquê, mas eu sempre quis, achava sempre muito chique, né? E nós fomos para um apartamento e ali começamos uma vida. Primeiro a gente ficou um tempo aqui, né? Onde a minha mãe mora, e depois a gente conseguiu um apartamento, fomos e ficamos um tempo ali. E aí começa essa passagem, né? O que aconteceu? Nós fomos morar juntos e começamos uma vida de família, casal. Só que muitas coisas no Renato me incomodavam. Porque ele não era igual a mim. Né? Porque ele tinha atitudes diferentes da minha, então isso me incomodava ao extremo, né? De ser muito tranquilo, de estar tudo bem, não, então eu comecei a ficar muito rixosa, eu comecei a brigar por todas as coisas, e com tudo isso eu comecei a sentir alguns sentimentos também, né? Quando ele não correspondia àquilo que eu queria que ele correspondesse, eu sentia como se ele estivesse me desprezando, como se ele estivesse me abandonando. Eu comecei a ter ciúmes dos nossos filhos, porque eu falava, você dá mais atenção pra eles do que pra mim. Como assim? Quem é sua esposa? O que a Bíblia diz? Primeiro a esposa. Então você tem que me amar mais, né? E muitas coisas. Então a gente brigava muito, eu reclamava muito, e quando eu brigava com o Renato, o que eu fazia? Eu vinha pra casa da minha mãe e deixava ele sozinho lá. Vou ficar lá na minha mãe. Vou pra lá, vou passar o final de semana lá. E vinha, né? E começou a acontecer muitas coisas, e sempre brigando, e sempre reclamando, e sempre falando, ai meu Deus, agora no mercado, 12 horas por dia trabalhando, ai que saco, ai eu tô cansada, né, e comecei a reclamar de muitas coisas, né, do meu marido, porque ele não
era, né, o que eu tinha esperado, o que eu tinha pensado, e muitas coisas, né, começou a acontecer até então, até um tempo atrás, onde eu decidi, chega, eu vou me separar, eu não quero mais. A gente não tem nada a ver, e comecei, né, a alimentar isso dentro do meu coração, até um dia que eu entrei na presença do Senhor, e falei pro Senhor, Senhor, o negócio é o seguinte, eu não quero mais. Eu não vou mais ficar casada, eu sinto muito, né, que eu não cumpri as suas expectativas, né, a gente tava brigado nesse tempo, a gente ficou 7 dias, assim, sem se falar, e eu sem trabalhar, e um longe do outro, e uma guerra, e eu falei, chega, acabou, não quero mais, eu também já não tava mais aguentando aquela situação, sabe, e eu falei pra Deus, eu falei, chega, eu falei, e outra coisa, Deus, eu preciso falar um negócio pro Senhor, muito sério aqui, senta aqui, pra gente conversar, que eu acho que o Senhor não tá entendendo algumas coisas, então vamos lá, e eu comecei a falar pro Espírito Santo desse jeito, aqueles 5 minutos de loucura. Ainda bem que o Espírito Santo, ele não fala o que a gente fala, tá, gente? A palavra fala que ele vai com gemidos e, olha, inexprimíveis lá falar com Deus. Olha, ela não sabe o que ela tá falando, fica tranquila. Ela só tá nervosa, vai passar, né? Porque eu imagino Deus falando, meu Deus, né? Oh, meu Deus. E aí, eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, deixa eu te lembrar aqui de uma coisa que eu acho que o Senhor esqueceu. O Renato, ele, com 7 meses, o Senhor libertou o Renato. Renato não bebia mais, Renato não saía mais, o Senhor fez tudo pra ele, né? 7 meses, né? Eu fiquei 7 anos. E o Senhor, né, me deixou aí no banco de espera. Ok. Senhor, o sonho do Renato sempre foi ter um negócio, abrir alguma coisa e tudo. E o Senhor mandou eu sair do meu emprego para viver o sonho do Renato. Né? Não foi isso? Foi isso que aconteceu. Então vamos lá. Tô te lembrando só, tá? Fica ao seu critério. E aí, Deus, olha isso. O Senhor deu uma família pro Renato, né? A minha família acolheu e acolhe o Renato como um filho. O Senhor deu uma família para ele. O Senhor preparou uma mãe para os filhos dele, né? Que amasse, que cuidasse. O Senhor entregou tudo que ele queria. Uma esposa, uma mulher para cuidar, né? Zelar, respeitar, né? Não viver aquilo que ele viveu a vida inteira. O Senhor tem noção de que o Senhor fez tudo pelo Renato e nada por mim? Desse jeito. Ai, gente, não se decepcionem, tá? Nem parem de me seguir, amém? Essa sou eu. E comecei a falar pra Deus, isso não é justo, isso não é justo, sabe? Um cara todo errado, eu tive que... Não, Deus, e comecei, eu não quero viver o que ele quer viver, eu não quero assumir o que ele quer assumir, eu não quero. Pra mim isso não dá, não foi isso que eu sonhei. Lembra do meu príncipe? O senhor lembra do rapaz de 50 anos que eu te falei? O senhor lembra de um pastor, diretor de igreja? Não foi isso. E o Senhor falou pra mim, filha, o Renato, ele não foi o que você queria. Mas o Renato, ele é o que você precisa, todos os dias, para se tornar alguém melhor. E eu falei, o senhor está enganado. Não, não é nada disso. E eu lembro que naquela noite eu falei tudo isso para Deus, né? Ali era o ponto final, acabou mesmo, né? Vou arrumar as coisas dele, vou pedir para que ele vá embora. E eu fui dormir, passei aquela noite, dormi. E quando foi no outro dia de manhã, uma amiga minha me mandou uma mensagem, tá tudo bem? Eu falei, não. E eu falei pra ela, amiga, meu casamento acabou, né? Eu não quero mais. Eu até entendo que seja de Deus, porém eu não tô preparada, né, pra viver tudo isso, pra lutar contra as minhas vontades, então meu casamento, ele acabou. E ela falou, posso ir aí pra gente conversar? E eu falei, pode, claro, né? E ela falou, então eu tô indo. E eu, conhecendo ela, né, eu sabia que Deus iria usá-la, né? E essa é um tipo de amiga que você tem que ter por perto, né, que você tem que pedir pro Senhor. É aquela amiga que não vai falar o que você quer ouvir, né? Ela é o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nunca fala o que você quer ouvir, né? Ele fala o que é certo, o que é justo. E eu lembro que eu já abri o portão da minha filha, ó, faz favor, hein? Você me respeita, você tá na minha casa. Falei, não, amiga, fala o que você tiver pra falar, eu estou decidida, eu não quero mais, né? E ali Deus começou a usar ela tremendamente pra falar comigo. E ela falou sobre Jó, e ela falou, olha, eu posso te falar a verdade? Você realmente está preparada pra ouvir? Eu falei, fala, pode falar, o que você quiser. Porque eu falei, ó, é isso, olha o que ele fez. Ó, isso, olha, não tá liberto. Ele não é crente. E comecei, né, colocar um monte de coisas. E ela falou, já terminou? Eu posso agora eu falar? Eu falei, pode falar, vamos lá, pode falar. O que você acha de tudo isso? Ela falou, amiga, você é ingrata. Na hora eu falei, oi, pode ir embora, saia, né? Brincadeira. Eu falei, como assim? Ela falou, cara, você passou tanto tempo orando, pedindo pra um marido, e Deus te deu um marido. Eu falei, cheio de defeito? Ela falou, perfeita, cheia de defeito. Eu falei, conte-me mais. E ali Deus começou a usar, e ele foi me quebrando. E eu chorei, mandei ela embora, tô brincando. Eu falei, tá bom, amiga. Ela falou, faz o seguinte, entrega um jejum agora, fala com Deus, e ele vai falar com você, né? Eu falei, tá bom, amiga, mas eu já tô decidida. Ela, não, tudo bem, mas faz isso, né, antes de falar com ele e tudo. Eu falei, também, tá bom, demorou, vou fazer, né? Mas ele já sabe. Ela falou, tá bom, vou embora. Ela foi embora, né? E aí, naquele dia, eu subi pro meu quarto, chorei muito, e eu falei, Deus, era o Senhor? E Deus falou, era eu. Eu falei, é sério, que eu sou tudo isso? E Deus falou assim.
E eu falei, amém. E o Senhor falou, liga a televisão, que eu vou continuar falando com você. E eu lembro que eu liguei a televisão e uma mulher pregava. Na verdade, ela não pregava, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Ela estava dando uma palestra. Eu achei que era uma ministração, mas era uma palestra. E aí eu comecei a assistir, eu falei, ai Deus, não é, né? Eu acho que eu me enganei, porque ela não é cristã. E o Senhor falou, assiste. Você vai entender algumas coisas a partir de agora. E aquela mulher, ela começou a falar sobre feridas na alma, sobre rejeição, sobre abandono, sobre cura, né? E aí depois eu acabei descobrindo que ela também é uma mulher cristã, mas ela trabalha com isso, né? Ela atende mulheres, né? E ela começou a falar, sabe por que que não dá certo? Porque você não tá curada. Porque você tá vivendo o seu passado. Porque você acha que todo mundo vai te machucar de novo, né? Que todo mundo vai te ferir de novo, né? Que essa pessoa que tá com você é seu inimigo. Ele não é seu inimigo, ele não é o seu passado, ele não é as suas marcas, ele não é. Ele não é. Ele é o novo que Deus tem pra você, como ele te prometeu. Para de tentar destruir aquilo que o Senhor te deu. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo, você está destruindo algo que eu te dei. E aí veio no meu pensamento e no meu coração o sonho que a minha tia teve comigo, onde ela falava, me ouvia muitos presentes e você não queria nenhum. E o Senhor, eu te dei um marido, como você me pediu, chorou durante tanto tempo. E você falou pra mim o quê? Eu não quero ele. Não é isso que eu pensei, imaginei. Eu te dei uma casa. E o que você fez com ela? Você tornou esse lugar um lugar de inferno, onde a minha paz não reinava ali dentro, porque você estava muito preocupado em reclamar de tudo e não fazer nada pra mudar a situação. Eu te dei filhos novos pra cuidar e você não cuidou como eu queria que você cuidasse. Você viu como ele te respeita, como ele te ama, como ele te olha? E isso nunca foi suficiente pra você. E Deus começou a me mostrar tudo. Você falou que eu dei muitas coisas pro Renato. E é sério que você acha que eu não te dei nada? Eu te dei tudo que você me pediu. E você não deu valor. E você não aceitou. Ingrata. É isso que você é. Ai, como eu chorei. E as escamas dos meus olhos caíram. E hoje, o Senhor tá tirando as escamas dos seus olhos também. Você orou pelo que você tá vivendo hoje e você não tá dando valor. Você pediu e você não quer cuidar daquilo que o Senhor te deu. Ingrata. É isso. Eu e você somos ingratas. Somos orgulhosas, somos donas da razão. A gente não quer ser submissa, a gente não quer abrir mão do nosso eu e do nosso orgulho pra cuidar do outro. A gente não quer. Porque primeiro a mim, depois os outros. E o Senhor, ele quer curar. E ele quer tratar. E ele quer levantar mulheres maduras e curadas pra viver aquilo que o Senhor tem pra ele nesse tempo. Ele precisa de testemunhos assim como o meu pra te falar. É possível. Você quer? Porque se você quiser, eu posso transformar essa situação, eu posso mudar tudo isso, mas tudo começa por mim e por você. Você quer um casamento perfeito? Você quer um relacionamento perfeito? Não existe. Vai ter brigas, vai ter muitas coisas. Mas se você estiver com o Senhor, Ele vai te ajudar nessa caminhada. Só que para que isso aconteça, você precisa de cura. Você precisa de libertação. Você precisa estar se alimentando da palavra que traz vida e não morte. Você precisa de Deus. Você precisa de tudo isso. E aí eu comecei a falar com meu marido e eu falei pra ele, vida, Deus falou comigo? E ele falou, já esperando, né? Ela vai me matar. E eu falei, eu tô ferida ainda. Eu tô machucada. E eu ainda sou aquela menina que foi abandonada. Eu ainda sou aquela menina que foi traída. Eu ainda sou, mas eu não vou ser mais. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem pra mim. Porque Satanás não vai mais roubar na minha mente. Eu vou ser feliz. Eu vou conseguir, você me ajuda. E ele falou, ajuda. E ele tem orado por mim, e ele tem me ajudado. E a gente tá nesse processo, né? Ainda não acabou. Tem alguns gatilhos que às vezes são acionados uma noite eu orando, né? Depois eu comecei a orar pelo meu marido. O Senhor me deu uma campanha de 7 madrugadas, onde eu orasse só pela vida dele, pra que Deus o abençoasse. E no último dia dessa campanha, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, o Senhor me mostrava, né? Eu dentro do mercado. E eu falava pra ele, Renato, vem aqui me ajudar. E ele falava assim, peraí, eu já vou. Ele é assim, né? Homens. E eu falava assim, olha aqui a fila, tá enorme, eu preciso de você, vem aqui me ajudar. E ele falava assim, peraí, mas o que tá acontecendo? Só que eu queria que ele estivesse ali comigo me ajudando. E eu lembro, e o Senhor me mostrava, como se eu estivesse de cima, assim, me olhando, sabe? E o Senhor me mostrava, e eu começava, vem aqui! Você não tá me ouvindo? Aí começava a gritar e começava a brigar. Era eu mesma. E começava a falar tudo. E aí eu acordei. E eu falei, Deus, o que foi isso? E o Senhor falou, é você. É você. Você ainda não é a mulher de provérbios. Você não é uma mulher que tem buscado paz em vez de guerra, que tem relevado coisas pequenas.
Não, você ainda não tá pronta. Eu não tô pronta 11 anos. E o Senhor falou, não, ainda não. Falta só um pouquinho, mas ainda não. E o Senhor falou pra mim, lembra quando eu falei pra você lá atrás que você estava pronta? Você achou que você estava pronta pra ter um relacionamento, pra casar, pro seu marido chegar. Mas na verdade você estava pronta pra não desistir. Por mais que você quisesse, por mais que você tivesse tentado. Você não desistiu. Então você estava pronta para ser provada e aprovada, né? E eu falei, amém. E por que tudo isso? E o Senhor falou para mim, filha, porque tem mulheres que estão morrendo, que estão abrindo mão de casamentos, relacionamento, família, porque o inimigo tem roubado a mente e o coração dessas mulheres. E eu, Senhor, eu preciso de alguém, então eu vou usar a vida de vocês para dizer, é possível, né? Restaurar uma casa, uma família, se você quiser. É possível abrir mão, mas você vai precisar quebrar o seu orgulho. Você vai precisar descer na olaria, porque o Senhor precisa te quebrar. Tudo vai começar através de você, mulher. Então, em nome de Jesus, que hoje você entenda isso. Eu ainda estou no processo. Eu ainda vou errar, a gente ainda vai brigar como casal, eu sei disso. Mas eu preciso melhorar, já que eu entendi que, na verdade, aquilo que o Senhor tem pra mim, Ele é bom, Ele é perfeito e agradável. E isso que eu falei pra você, que o Renato, ele não era o que eu queria, mas ele é o que eu preciso todos os dias. E ele tem me ajudado nesse processo. Né, vida? Sim. Vem falar aqui, pessoal. Eu sou uma bênção. Boa tarde, pessoal. Uma benção aí. Dormindo. Ele estava aqui ouvindo meu testemunho, ele orou por mim, intercedeu pelo dia de hoje. E nós estamos vivendo esse processo juntos. A gente está aprendendo um com o outro, a gente está crescendo um com o outro. Eu sempre tento lembrar para ele aquilo que me machuca, aquilo que eu não gosto. A gente conversa muito hoje. Eu sou muito sincera com ele quando eu falo, ó, quero seu colo. Só eu preciso hoje que você me ame, né? E tenho falado, me ajuda a ser melhor, me ajuda a viver aquilo que o Senhor tem pra nós. E é isso, gente, que eu queria deixar pra vocês. É possível, se você quiser. E eu creio que é chegado um novo tempo, eu rompi, eu saí desse deserto, né? Eu não sou mais aquela menina. Hoje eu sou uma mulher, né? Que estou preparada pra viver os sonhos de Deus na minha vida. E eu sei, você também tá se preparando pra isso. E vai dar tudo certo, amém? Era isso que eu queria deixar. Fica com Deus. E até a próxima.